Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso. Aqui comigo eu tenho, como vocês sabem, o Bernardo Coimbra. Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo, gravado aqui no estúdio da nossa redação, com oferecimento da Sete Games. Por aqui, nessa semana, que é a última do Toque Passa em 2025, a gente está recebendo jornalistas da nossa redação para repassar um pouco do ano dos quatro principais clubes do Rio e também fazer uma projeção para o ano que vem. Agora chegou a vez do Flamengo e a gente tem aqui conosco o Diogo Dantas, colunista da casa. Vocês já conhecem bem. Diogo, obrigado aí pela presença com a gente, meu irmão. Tudo bem, Fragoso? Boa tarde aí. Um abraço a todos que estão nos acompanhando e vamos falar de Flamengo. Diogo, para começar, não tem como ser diferente, Felipe Luiz. Você que está tão inteirado aí por dentro dessa negociação, pode passar para a gente o panorama que já está virando novela, né? Tá virando novela. Pouco antes da gente entrar aqui, fui até checar se tinha algum movimento novo. Tem havido nos últimos dias aí algumas conversas com o Felipe Luiz já na Europa, né? O Flamengo tá de férias depois do Intercontinental e tanto o Felipe Luiz quanto o Boto estão na Europa. E o BAP, que é o presidente do Flamengo, está tentando negociar daqui, né? Então, algumas arestas ainda precisam ser aparadas. Inicialmente, há um desejo de permanência do Felipe e do Flamengo, né? Mas, como o BAP tem dito, é um casamento que algumas coisas precisam ser acertadas. E aí tem vários detalhes que estão pegando ainda, né? Principalmente a questão financeira, porque o Felipe está valorizado. E o Flamengo demorou para iniciar e até assim, concluir essa negociação, né? Como disse Ancelotti, técnico campeão é mais caro, né? Técnico campeão é mais caro. O Flamengo sinalizou inicialmente com uma proposta e o Felipe voltou através do seu empresário, que é o Jorge Mendes, é um português com outros valores, bem acima. E o Flamengo ainda não tinha os títulos em disputa ali naquela fase final, não sabia ainda o que poderia ganhar, não conseguiu concluir, né? E a gestão, depois o BAP assumiu de vez ali a negociação e a gestão acabou deixando mesmo para o final do ano. Então, há poucos dias aí do fim do contrato, que acaba dia 31, o Flamengo ainda não sabe se o Felipe segue em 2026, porque o desejo é de um projeto de longo prazo, né? E para o treinador, que tem perspectivas, como ele mesmo diz, né? Um sonho de treinar na Europa. De repente ficar tanto tempo, pode ser que seja um entrave, questões contratuais ali de multa e tal. Então, isso está sendo conversado, só que, pelo que a gente tem de informação, tem uma série de contextos aí que também fazem com que a ida do Felipe para a Europa agora seja um pouco mais complicada. Ele, por exemplo, não tem licença, né, Pro, né, que é a licença que permite trabalhar na Europa, em alguns países, né, teria que fazer ali aquela qualificação, teria que parar de treinar aqui no Flamengo, e agora ele está embalado, conquistou títulos, a ideia é repetir a temporada. Então, tudo caminha para esse acerto, acho que chegar num denominador financeiro que o Flamengo vai poder pagar, porque paga valores até muito acima do que o Felipe ganha hoje, as principais estrelas, e o Felipe é hoje o pilar principal do futebol do Flamengo. Muita gente na Gávea, no Ninho do Urubu, não entende por que o Flamengo demorou tanto para resolver isso, vai ficar realmente para os 45 do segundo tempo. Em termos de contrato, você falou que a ideia é um projeto a longo prazo. Já sabe de quanto tempo o Flamengo ofereceu para um novo vínculo? Então, a ideia do Flamengo é até 2027, né? Por exemplo, temporadas. 2 temporadas. O BAP até falou recentemente, né? Ele tem falado bastante sobre isso, não respondido de uma forma muito clara sobre o que está pegando aí na conversa, mas tem indicado muito o que é o desejo dele. Porque o desejo do Flamengo hoje é o desejo do BAP, ele até tirou o José Boto, o diretor de futebol, dessa negociação, porque também negocia para renovar com o José Boto. Que também tem contrato até o final. Também tem contrato, na verdade o contrato dele, se eu não me engano, é até o final do ano que vem, mas ele tem uma prerrogativa de sair livre agora, porque no primeiro ano de adaptação ao Brasil ele poderia não querer permanecer, então não tem multa, não tem nada. Ou o Flamengo também não querer ficar com ele. E só que essas negociações elas são interligadas. A gente até publicou recentemente, é bom esclarecer aqui, que o BAP tem ali a ascendência em cima do trabalho do Boto e do Felipe Luiz como presidente, é um regime presidencialista, mas o dia a dia do futebol é do Felipe, e o Boto, entendendo isso pela ascendência que o Felipe já tinha, podia ter jogado no Flamengo, também colou muito no Felipe e virou uma duplinha ali, né, que um não se mexe sem o outro, né, a parte de mercado o Boto faz mais, mas a parte de dia a dia, o Felipe, que é um cara que
head coach mesmo, é treinador, mas também é um pouco gerente ali. Não é um cara tão linha dura, consegue dialogar bem com os medalhões, né? Fazer essa gestão de grupo mesmo muito boa. E nesse ponto, né, o BAP, para entrar ali nessa negociação, também é mais complicado. Então ele também percebe que o Felipe requer essa autonomia para permanência, que ele muitas vezes, como presidente, vai, para tentar preservar também os interesses do clube, vai querer fazer algum ajuste, né? Querer fazer alguma cobrança. E a gente sabe que no futebol essa ideia do profissionalismo, quando entra nesse mundo ali, né, dos boleiros, né, de quem tem essa vivência, é uma coisa, quando tem a da galera que também tem essa vivência mais de empresa, é outra coisa. Então, eu acho que depois dessa temporada, né, a gente também vai falar de balanço de 2025, fica para 2026 um desafio para o Flamengo, que é um pouco o desafio que teve com o Jorge Jesus, que é depois de uma temporada que ganha tudo, você alinhar expectativas ali sobre o papel de cada peça dessa engrenagem. E num regime presidencialista que o presidente manda, ele também tem que saber que no campo quem manda é o técnico. Então acho que ainda falta essa harmonia mais azeitada para que esse projeto possa vingar no longo prazo, porque foi uma temporada muito boa, mas vale lembrar que foi ano de eleição, ano passado, o BAP ganha e o Felipe nem era o técnico plano A dele, né? Era o Luiz Castro. Então, uma temporada de sucesso do Felipe, do Flamengo, do presidente também, mas essas questões ali estão nos bastidores hoje como coisas que, assim, claro, ganhou, deu tudo certo. E não é bem assim, né? Tem coisas que precisam ser sempre aparadas para seguir nessa toada que o Flamengo tem conseguido seguir nos últimos anos e quer retomar até, porque como lição também da época do Jorge Jesus, a gente lembra que depois daquele ano mágico teve dificuldades, né? Então a ideia é ter essa hegemonia agora, a partir de agora, com um projeto de treinador a longo prazo, coisa que não conseguiu nos últimos anos. E para o planejamento do ano que vem, de temporada, em termos de calendário, em termos de contratações, como é que o Flamengo se movimenta, como é que o Flamengo se posiciona com essa incerteza, mas tem a tendência de que o Felipe Luiz fique, mas essa incerteza ao mesmo tempo. O planejamento é feito junto com ele, com o Boto, o BAP tem conduzido esse planejamento de uma forma um pouco mais individual, centralizando um pouco mais ali na figura dele e das pessoas do clube. Como é que tem funcionado isso? A diretoria do Flamengo que assumiu, né, com essa visão de os dirigentes amadores não interferirem no dia a dia, eles fazem ali uma gestão e um planejamento estratégico e aí ouvem os profissionais e colocam isso em prática, né? O que está acontecendo agora? Existe uma questão estratégica, que é a manutenção do treinador. E quem está conduzindo diretamente é o presidente, é o BAP. Como isso não está definido, toda essa outra questão de organização do calendário do ano que vem, de contratações, está, digamos assim, emperrada. Sim. Mas houve, de uma forma antecipada, tanto do Felipe quanto do Boto, e conversa com o BAP, esse alinhamento do que reforços serão mapeados, que jogadores estão nos planos para a próxima temporada. Só que não foi executado isso. Então, a partir de agora, né, depois desses dias de descanso, após o Intercontinental, essa semana, a ideia é que isso seja retomado, e principalmente no começo de janeiro. Mas para isso precisa renovar com o treinador. A gente já até também publicou algumas informações em relação a mercado. O Flamengo já tem mais ou menos os alvos ali mapeados, as posições. Já tem uma ideia também de quem rendeu, quem não rendeu, né? Esse balanço ia ser feito após também o fim da temporada, de saber quem no elenco faz parte dos planos, quem não faz. A gente pode até falar um pouco disso também. Uhum. Porque aí depois sim, né, com o treinador mantido, porque tudo depende do desejo do treinador, do modelo de jogo, né? Então isso tudo já está, digamos assim, pré-pronto, mas para bater o martelo e seguir adiante nas ações aí já visando 2026, precisa garantir a renovação do treinador. E aí, Bernardo, o que você acha dessa novela, talvez, Flamengo com Felipe Luiz? Como é que o amigo observa isso tudo vendo de fora ali? Porque pra gente, que não tá tão por dentro ali do dia a dia, parece que é uma coisa meio que questão de tempo, né? Para que tudo se resolva. Eu também acho, assim, sempre lembrando que a gente tá gravando isso numa segunda-feira, dia 22, né? Então pode ser que quando for ao ar, a coisa já esteja resolvida, seja positivamente ou negativamente. Eu acho que nessa situação, eu acho que o Flamengo é até mais tranquilo que o Felipe Luiz. Pelo seguinte, o Felipe Luiz no mercado nacional, tirando um Palmeiras e um Cruzeiro ali, qualquer outro clube para ele seria um passo atrás. E nesse momento de temporada europeia, que está no meio da temporada europeia, independentemente da questão da licença que você colocou, mesmo se ele tivesse todas as licenças disponíveis,
Qual clube que ele pegaria? Seria de uma terceira prateleira do futebol europeu, uma segunda prateleira do futebol europeu? Não seria ali das grandes ligas ali. Pode até ser das grandes ligas, mas não dos principais clubes das grandes ligas. Então eu acho que o Flamengo acho que está até mais tranquilo do que o Felipe Luiz. Falando, se o Felipe não quiser, acho que tem treinador no mercado que a gente consiga. Mas acho que a questão do Felipe Luiz, acho que ele precisa, nesse momento, mais continuar no Flamengo para poder. Porque ele não vai ter um time no nível do Flamengo, seja no Brasil ou até fora do Brasil nesse momento. Então, acho que a situação do Flamengo acho que é mais tranquila em relação ao Felipe Luiz. Mas isso que você falou é importante se o Felipe Luiz não ficar, pode ser que a gente consiga um outro nome. E já se tem sido veiculado na imprensa que o Flamengo tem ali um nome B, uma opção C, mapeados também. A gente ainda não sabe quem são esses nomes, né? Assim, como eu falei aqui, antes do Felipe ter a manutenção na gestão BAP confirmada, ele não era o primeiro nome. Na indefinição ali, no momento de meio de temporada, quando chegou a ter um certo clima de... não era uma crise, né? Mas um certo questionamento ao quanto o Felipe poderia entregar em termos de desempenho do time. Eu também tive a informação que se ventilou a possibilidade de fazer um novo contato com o Jorge Jesus, que talvez seja o cara que eterno fantasma chegaria com um status para ninguém ficar com saudade do Felipe, ainda mais depois da temporada ter acabado com esses 2 títulos. Mas o Bernardo coloca bem, eu não vejo o Flamengo confortável com essa situação do Felipe, porque embora o Flamengo tenha recurso, o trabalho que é feito em um ano, não adianta você chegar lá, botar um boneco ali e ele desenvolver um trabalho. E o trabalho não é de um ano, né, só. Ele vem desde o final do ano passado, ali um pouco. E o Felipe já vivia o clube, mesmo na base, há mais tempo. Então existe um DNA, informação no próprio Flamengo de um treinador que entrega o tipo de jogo que o clube gosta, a torcida gosta. Claro que você poderia resgatar treinadores que já fizeram esse tipo de trabalho no clube. Mas para se adequar à realidade atual, ao elenco atual, eu acho que seria muito desafiador para o Flamengo. E ele cairia num lugar comum que até a própria gestão anterior, né, quando o Dorival ganha, tira, porque quer subir de patamar, aí traz o Vitor Pereira. Um erro, assim, ao meu ver, e os fatos comprovam ali, que não fez sentido aquele movimento, mas foi por questões o quê? Financeiras. Por questões ali de um certo relaxamento no fim do ano, a percepção era essa, depois da conquista do Brasileiro, da Copa do Brasil, as últimas rodadas de Brasileiro ficaram meio que em segundo plano. Ganha e o Dorival, a Libertadores, depois ganha a Copa do Brasil e o Brasileiro fica... Exato, as Copas, foi isso. Ficou em segundo plano. Esse ano já é o contrário, né? O Brasileiro vira prioridade e o Flamengo consegue equilibrar um pouco melhor as suas frentes ali e com um modelo de jogo muito estabelecido, né? O Felipe oscilou muito pouco no ano com esse time. Então eu vejo que você tirar isso, por mais que você tenha um elenco qualificado... É voltar para incerteza, né? Voltar para incerteza. É você colocar... Aí se não chega alguém aí, como tá, por exemplo, fazendo no Botafogo, né? Não chega no nível que quer, chega no fim do ano, troca. Aí recomeça o trabalho. Aí não chega quanto quer, troca. Aí coloca a responsabilidade no treinador o tempo todo e não dá tempo para se ter um trabalho de longo prazo. É isso que o clube quer mudar. O Flamengo quer fazer diferente. Então, acho que nesse aspecto... O Flamengo sabe, as pessoas que estão ali no dia a dia sabem da importância da manutenção do técnico. Mas não querem que ele seja, digamos assim, o dono do CT. E o BAP reclama, recentemente falou sobre isso, de se ter um trabalho do clube. O Jorge Jesus veio, foi embora e não ficou nada a respeito disso. Hoje o Flamengo consegue fazer, não só na parte do Felipe, mas dos outros profissionais ali do dia a dia do CT, um trabalho de excelência. E essas coisas ficam no clube. Então, para a diretoria, como isso faz parte de um planejamento estratégico, ela também vê um pouco assim... isso aqui é um trabalho coletivo, de diretoria, dos executivos e tudo. Então, se você tira um cara, por exemplo, o Felipe não fica, e vem outro, olha só, você vai seguir essas mesmas ideias aqui, que ele já vinha fazendo aqui com a gente. Vira um trabalho do Flamengo, né? E aí você fica menos dependente Sim. de um treinador chegar e vai fazer diferente, aí vai indicar contratação diferente, né? E às vezes o resultado não é o que se espera e você tenta voltar para aquele lugar quando você tinha com um cara com a cara do clube. Então acho que o principal é que o Flamengo, em termos de gestão também, em termos de futebol,
tem definido muito claramente nos últimos anos um estilo, né? E não quer mudar isso. Então acho que se trocar o treinador, vai ter que refazer esse processo. E a negociação com o Boto, como é que tá? Em que pé tá? Tá travada também? Cara, o Boto foi um personagem... acaba que no meio disso, né? Ele fica um pouco... num segundo plano, assim. Mas foi muito interessante porque quando eu tava fazendo a cobertura do Mundial, o Flamengo já tinha sido eliminado. E eu lembro que eu tava acompanhando lá o Fluminense e era tiro, porrada e bomba no Flamengo. A gente tentando também acompanhar. É porque ele demorou para se dar conta de como é essa loucura de Flamengo aqui no Brasil, né? Ele tá sempre, nas entrevistas que eu vejo ele falar... Foi ali na época das confusões com o Pedro, não é? Isso, Pedro vai isso, sair, não vai sair. Ele até dá uma entrevista falando que o Flamengo queria um centroavante com outras características. Sim. E aí ele, digamos assim, que parece que ele aprendeu a tá mais alinhado, assim, com o discurso do clube, principalmente do Felipe também, e aprendeu também sobre esse vestiário no futebol brasileiro, essa coisa com os jogadores. Até hoje, isso é informação, ele não tem uma boa relação com o elenco do Flamengo. Mas ele aprendeu ali, até pela hierarquia, né? Ele não, se você achar que o diretor executivo tem que ficar agradando o jogador, você não faz o trabalho, né? Só que no Brasil a gente tem o diretor, tem o gerente, e esses caras também estão no dia a dia, então acaba que cria uma relação, tu tem que ganhar o grupo, os técnicos também fazem muito isso, então ele foi aprendendo. A gente vive numa realidade hoje com rede social, com influencer pra caramba. Ele chegou a ter umas tretas com alguns, assim, com imprensa. Então ele entendeu como funciona a imprensa que cobre o clube, como funciona a Gávea ali, a parte política do Flamengo. E ele chegou a colocar, a gente também publicou isso no começo, durante ali o Mundial, ele chegou a colocar em dúvida a permanência, porque... Ele é um cara que, né, vinha de alguns trabalhos que não estava no top ali do futebol mundial, mas tinha uns trabalhos importantes, tem ali conhecimento de mercado e poderia, né, não ficar ao fim do ano, como eu falei, sem multa. Obrigado, tive a experiência, não gostei. E a informação que eu tenho é que realmente isso estava ainda em dúvida. E esse fim de temporada, se talvez não tivesse acabado para o Flamengo com 2 títulos, isso seria mais duvidoso ainda, essa permanência do Boto. Final feliz, a negociação com ele também é uma certa novela, porque o BAP assumiu em paralelo essa negociação e a informação que eu tenho é que a ideia é permanecer, oferecer um novo contrato e agora ajustes financeiros também, porque o cara é o diretor, ele tem noção do orçamento do clube, ele tem noção de quanto ganham os jogadores, que ele próprio contrata, né, com aprovação do presidente. Então acaba que dentro desse orçamento que o Flamengo tem, né, desse gasto com o futebol, ele também... pede alto, né? Então, tanto o Felipe quanto o Boto, hoje, eu diria que eles estão querendo elevar ali os ganhos deles, pelo trabalho que eles fizeram, pelo que eles entregaram também. E estão muito assim, um fazendo um movimento aparentemente coordenado com o outro. Um fica, o outro fica. Se o Felipe sair, daqui a pouco, não acharia estranho o Boto fazer um movimento de colar no Felipe para ir para um clube, tentar levar o Felipe... sabe? Porque eles realmente funcionaram bem nessa engrenagem e aí o presidente entra ali tentando, isso aqui é Flamengo, não é Boto nem Felipe Luiz, né? O Felipe tem sempre um discurso de muito carinho ao clube, né? Reconhecido como jogador também, mas acho que tem que ter esse papel ali que muitas vezes se falar, não, o futebol é profissional e tal, o dirigente amador não vai entender, mas ele vai sentir ali como torcedor também, como gestor que ele é, né? Se faz sentido essa pender para que lado, né? Então, nesse momento, eu acho que tá pendendo para todo mundo continuar o trabalho, mas, como eu falei, acho que algumas coisas ainda precisam ter uma harmonia um pouco maior. Legal. E agora sobre os jogadores que você falou, já foi feita a avaliação, a análise ali de quem rendeu, quem não rendeu, e afinal, quem não rendeu? A gente já sabe que o Juninho, que foi contratado no início do ano, foi uma das primeiras contratações do Boto, inclusive. Ficou ali um carinho, uma relação de carinho, até pelo apelido, pelos gols importantes que ele fez, mais pelo folclore do que pelo campo e bola. Não à toa foi negociado, o Flamengo ainda conseguiu uma boa negociação, né? Vendeu pelos mesmos 5 milhões de euros que ele foi comprado, então acabou saindo no 0-0 com um jogador que foi de certa forma importante. Foi pro Pumas do México, Foi pro Pumas do México, isso. Que foi de certa forma importante para as conquistas do ano. Quem mais? A gente tem informação do De La Cruz também, que você está bem por dentro, né? Fica, não fica? Como é que é o planejamento do Flamengo?
Pois é, né? Você falou da contratação. O Boto ele fez uma boas janelas, né? Ele teve aquela polêmica daquele Michael Johnston, né? Que era um jogador que o BAP vetou ali através dos médicos do Flamengo por uma questão de minutagem. Era pós-mundial, então requereria ali uma janela de maior peso. Os jogadores que vieram acabaram que foram os que já estavam mapeados, né? O Carrascal, o Jorginho, que também já estava em negociação. A saída do Gerson também já era um indício, né? Que ia entrar um recurso. Do próprio Wesley também ia entrar um recurso para fazer essa janela. Então teve dinheiro para fazer janela. O planejamento inicial, na virada do ano, era realmente só gastar no segundo semestre. Então o Juninho ele foi uma contratação, uma aposta, né? Uma contratação de menos investimento. Não rendeu, acho que muito também pelo estilo do Flamengo. Porque o Flamengo do Felipe acabou se revelando uma equipe que nem o Pedro, que rende muito melhor que o Juninho, se encaixou tão bem em todos os momentos. Teve o problema que a gente sabe também, que explodiu depois do Mundial de Clubes. Então, essa avaliação que eu falei que ia ser feita do elenco, passa principalmente pelo que foi herdado da gestão anterior. Sim. A gente tem o caso do De La Cruz, que tem um problema crônico no joelho esquerdo, vai até fazer um procedimento para inserção de célula-tronco. Agora, antes das férias, volta, se reapresenta, e já houve a indicação do Flamengo que ele está nos planos. Por quê? Ele custou muito caro. E como o José Luiz Junco falou, né, o médico que colocou à tona aí a situação do De La Cruz, que todo mundo já meio que sabia, mas ele só explanou isso. É difícil você negociar um jogador desse. Então, por mais que ele não tenha sequência, que ele tenha que descansar muito depois dos jogos, porque o joelho dói muito, perde muitas sessões de treino, precisa fazer um trabalho ali preventivo muito forte, que às vezes ele não consegue dar sequência. Acho que é uma questão de cabeça também, né? O cara sabe ali que não pode dar o máximo dele, porque pode acabar machucando. Mas custou muito caro, o Flamengo comprou ao River ali, né? Gastou 100 milhões na época. À vista, pagou a multa. Então, tem que usar o jogador, né? Ele é um caso delicado, mas até o pessoal aqui brincando, os colegas aqui falando que seria o Arrascaeta 2026, porque com o Arrascaeta também houve um cuidado grande ali para que ele rendesse mais esse ano, desse ponto de vista físico, e deu certo. Ele operou também no fim do ano passado e deu certo. Diria que, por exemplo, o Alan, né? Um jogador que jogou muito menos, teve um outro problema crônico, uma fascite ali, não joga em gramado sintético, por exemplo. Esse tá na janela. O Michael também não foi relacionado várias vezes aí nos últimos jogos do ano. Também é um custo alto. Veio da gestão anterior, que o Flamengo contratou ele no mundo árabe pelo salário por luvas, assim, salário bem alto. Porque o Michael jogou, ele recebe... É um dos mais bem pagos do elenco, para vocês terem uma ideia. Então, esses atletas que foram realmente muito pouco utilizados e vieram como herança, agora vai ser a hora de tentar um encaixe ali para eles, como foi o caso do Juninho. E aí, eu acho que o ano termina, o Cebolinha, por exemplo, né, terminou um pouco melhor. Sim. Mas o contrato dele vai até o final do ano, ele pode sair livre no meio do ano. O Flamengo vai tentar ter algum dinheiro para ele agora, nesse começo de janeiro, de temporada. Não tem proposta ainda. Então, assim, o elenco termina valorizado. Se você for pensar, Léo Pereira e Léo Ortiz jogaram quase todos os jogos aí e tal. Também existe uma perspectiva de que cheguem propostas por alguns jogadores que terminaram o ano valorizado. Mas, para isso, a diretoria, mais uma vez, tem que renovar o treinador para que ele diga, não, esse aqui eu quero que fique. Então, pro De La Cruz já houve esse aceno. Pro Cebolinha, não houve esse aceno. E aí, a partir disso... Aí com os contratos do Boto e do Felipe renovados, o começo de temporada vai ser de buscar ali os reforços que já estão mapeados. Um jogador que é uma curiosidade minha é o Vinha. Qual é o plano? Quais são os planos do Flamengo? Ele teve um problema grave, né? Ficou acho que 6 a 7 meses em recuperação, voltou. E a gente tem o Alexandro, que tá bem, mas às vezes o físico pega ali, né? Tem que dosar também. E o Ayrton Lucas. Que tem contrato longo. São três laterais. O Vinha realmente ficou sem espaço, também ficou fora aí do Mundial. Eu confesso que eu não tenho uma informação de momento sobre a situação dele, mas é realmente algo que inspira curiosidade, porque se você for parar para pensar e analisar o mercado, o Alexandre já está com a idade avançada, então você poderia vender o Ayrton Lucas e ficar com o Vinha para dar mais rodagem para ele, mas será que ele fisicamente vai dar conta? Então, acho que isso tudo está em debate, internamente ali já existe esse debate, e o Flamengo tem começado a sinalizar para os jogadores, para os agentes,
que eles pensam, principalmente porque a temporada começa logo cedo. Sim. Não dá pra você saber o que vai acontecer, a não ser que chegue uma proposta ali que no meio do trabalho Sim. acabe o cara saindo, mas essa é uma dúvida realmente que persiste. No caso, por exemplo, da lateral direita, um dos contratados foi o Emerson Royal. O Varela terminou 2025 jogando muito, Boa. renovou o contrato. Então o que vai fazer com o Emerson Royal? Tem mercado? Veio da Europa, de repente é uma situação que pode aparecer alguma coisa parecida com a do Juninho. Mas aí teria que buscar um outro lateral também. Ou Aí teria que apostaria no da buscar um base. lateral ou apostar alguém da base. A verdade é que o Flamengo hoje aposta muito pouco na base como solução, né? Inclusive vai botar a base para jogar o Carioca nas primeiras rodadas, porque senão no time de cima praticamente não joga ninguém. Só o Everton Araújo, se eu não me engano. E tem o Wallace Ian também, que ainda não se mostrou muito pronto. Então é isso, acho que é um elenco muito qualificado, mas que tem os seus problemas. E passa, pelas informações que a gente colhe ali nos bastidores, muito assim, por entender se você vai conseguir manter o jogador motivado para essa concorrência ali de elenco, tudo. Isso tem muito dedo do Felipe. Então, se você, às vezes, muda o treinador, você pode mudar um plano em relação a um atleta, né? Porque o outro que joga assim quer o cara. Então, essa questão está realmente travando todo o planejamento. Mas os reforços já estão mapeados e as posições também. O Flamengo quer goleiro, porque o Rossi demonstrou alguma insegurança aí nesse final de temporada. Mas um goleiro para disputar a titularidade ou um goleiro para ficar na posição do Matheus Cunha? O Matheus Cunha foi pro Cruzeiro, a informação que eu tenho é que o Flamengo quer um goleiro para disputar com o Rossi. Em relação ao investimento, não vai ser um tão caro. Não, quer um goleiro bom. Por exemplo, o Gabriel Brazão do Santos, né? É uma opção. Não houve ainda uma proposta do Flamengo, mas ele é muito caro também, é jovem. Mas goleiro muito jovem também, às vezes, fica mais inseguro. Então, ele é uma idade média ali. Então, assim, todos os reforços que o Flamengo quer... O Vitão do Inter, zagueiro, é um alvo que o Flamengo quer. Já fez proposta, tá em conversas. Alvo antigo já, né? Alvo antigo, que o Boto gostava muito, que acho que jogou com ele lá fora. E quer o jogador. Então, estão aguardando para ver o que o Inter vai aceitar fazer ali, porque tem uma dívida antiga do Thiago Maia, que tá jogando no Inter, que o Flamengo tá cobrando lá na CBF. E o Inter não paga. Então, sempre que tem uma proposta para um jogador do Inter, bota a dívida no rolo e os caras não aceitam. Então, aí dificulta também. Mas pelo fim de ano complicado do Inter, o Vitão pode ser uma opção do Flamengo. Volante, por exemplo, o Flamengo se vê bem servido com o De La Cruz, que está nos planos, mesmo que não jogue sempre. Pulgar e Jorginho. Ainda tem o Saul, né, que também tem uma avaliação sobre uma possível cirurgia que ele faria agora nesse final de ano. Não tem ainda o martelo batido, mas o Flamengo vai conversar com um médico espanhol para saber se opera. É um jogador que chegou agora, em adaptação, também oscilou um pouquinho no final do ano. Então, assim, esse começo de temporada, as coisas também podem clarear mais para essa possibilidade de alguns jogadores demonstrarem aí que vão dar certo na temporada. E aí, no ataque, por exemplo, você tem alguns em fim de contrato, por exemplo, como o Bruno Henrique. E aí, vai contratar um jogador mais móvel, um atacante, tem esse Tati Castellanos aí, que é também observação anterior a esse ano, que foi feita e seria um atacante de mais mobilidade. O Pedro volta titular absoluto, o Felipe tem uma certa cisma com ele. Vai botar um atacante de mais móvel, de mais pressão, ou vai priorizar um estilo que ele também fique ali no pivô com mais poder de conclusão. Porque a ideia do Felipe Luiz, antigamente, era montar um time em torno do Pedro. O Pedro volta quando o Flamengo já estava bem, o Flamengo já estava andando ali bem na temporada, então o Felipe Luiz decide não fazer essa moldagem do time em torno do centroavante. Agora, no início de uma temporada, talvez com o Pedro 100% fisicamente, isso pudesse ser feito, né? Eu acho que sim. Eu tenho para mim, assim, pelas informações que a gente colhe com um lado e com o outro ali, que até o Pedro tem uma consciência de que ele vai estar sempre tendo que matar um leão por dia para jogar com o Felipe. Tem essa questão que teve lá do GPS, né? Que foi uma exposição do Felipe forte ali naquele momento, que ele não fez com outros jogadores, que também às vezes também não estão cumprindo algumas obrigações. Então isso gerou um mal-estar com o Pedro. Depois ele voltou, foi bem, né? E teve, infelizmente, a lesão. A sequência, né? A sequência, mas assim, pro começo de ano, acho que o Pedro tá se recuperando agora bem, voltou a jogar. Vai com ele, ainda mais estadual, acho que é bem tranquilo. Mas quando a gente sempre tem a sensação que quando vai jogar os jogos de mais pegada, mais alto nível, o Pedro acaba que nem sempre é a primeira opção. Ele prefere o Plata, às vezes joga o Bruno Henrique. Então essa é a lacuna, na minha visão, assim, e pelas informações. O Flamengo vai buscar um jogador com poder de conclusão do Pedro, parecido, digamos assim, mas com a mobilidade e a intensidade do Plata.
que também que é difícil. Ele fez um gol ou outro ali, foi importante ano passado Sim. na Copa do Brasil, mas não é aquele cara goleador. Sim. Né? Então acho que para esse elenco ter essa cereja do bolo, precisaria dessa combinação de jogadores. Porque o Arrascaeta virou o goleador, ele cria e faz, o arco e flecha. Então não dá para depender do Arrascaeta, porque a gente sabe que ele tem essa limitação física também nos jogos de grande intensidade. Então você precisa que ele faça parte do grupo ali, seja decisivo sim, mas preservar ele bem para que ele possa continuar sendo sempre decisivo. E aí você precisa dividir um pouco essa responsabilidade. Talvez o Bruno Henrique, agora em fim de contrato esse ano, né, não consiga mais, tem ali importância, história no Flamengo, mas não consiga mais render o que ele já rendeu em outros anos. O Bruno Henrique é fim de 2025 ou 26? Fim de 2026, 26. não há uma perspectiva de renovação. Tem até esse lado extracampo dessa investigação criminal, né, porque ele foi absolvido Esportivamente. no STJD, pelo lance da questão das apostas lá, mas ainda tem essa investigação. Então isso abala o jogador e tudo. Ele já indicou a possibilidade de parar no fim do ano. Aí sobraria o Arrascaeta, que é mais jovem e renovou já recentemente esse ano e renovou. Então acho que precisa, esse ataque ele precisa, depois de perder o Gabigol, aí pode ser que perca o Bruno Henrique. Um oxigênio novo. Né? Precisa. Acho que o Pedro pode dar, mas ele não tem demonstrado nos últimos anos ser um cara regular o tempo inteiro ali de durar uma temporada. Né? Ele tem sempre um problema de lesão, seja por fatalidade ou, enfim, alguma intercorrência, né? Então, eu acho que... e me parece também que o Flamengo tá... um ponto que vale a gente colocar aqui, o Samuel Lino, ele é a maior contratação da história do Flamengo. Ele não foi só o valor pago ao Atlético de Madrid. Ele também recebe o maior salário do Flamengo. Então, assim, ele também não se adaptou tão bem, teve um início bom, mas depois oscilou. Não se mostrou um cara decisivo para conclusão ali. Eu acho que dentro dessa dúvida sobre o Cebolinha, dentro dessa situação dos pontas, quem conclui a gol, quem faz ali o jogo tático do Felipe, pode ser que apareça aí no mercado um extremo com um potencial de ser mais conclusivo também, mas que mantenha essa pegada do Felipe. Porque, por exemplo, nos últimos jogos aí do ano, ele usa os pontos ali quase como um segundo lateral, vai e volta, entendeu? É o que ele pede mesmo. E esse estilo deu muito certo, até para o Pedro e a Arrascaeta poderem estar mais tranquilos. Então é isso, acho que a expectativa que fica para 2026 é de um Flamengo lapidando aí esse grupo, tendo consciência de que existem algumas lacunas ali. Os zagueiros, por exemplo, jogaram demais e precisa de uma reposição. Sim. O Danilo já tem uma idade mais avançada. Então isso tudo está em pauta ali, está sendo discutido, e eu acho que em janeiro talvez o Flamengo seja mais assertivo, assim como foi nesse meio de 2025. De chegar no mercado e agora são esses jogadores, vão vir mais 3, 4 e fechou o elenco. Meus amigos, nota de vocês pro ano do Flamengo de 2025? Cara, eu acho que depois dos resultados, né, e do trabalho todo feito, principalmente pela regularidade, eu daria uma nota 9, assim, porque eu acho que... A cereja do bolo seria algum dos mundiais, talvez? Eu acho que não pode depender disso, né? Me pareceu bem consistente ali, esse elo diretoria, comissão técnica, jogadores. Mas eu faço um alerta, assim, porque por experiência dos últimos anos também que a gente tem acompanhado aqui. O Flamengo, ele gasta hoje, ele tem possibilidade de gastar quase 1 bilhão com futebol em uma temporada. É uma folha que está subindo pelas paredes. Uma folha salarial muito, muito alta. Né? E o resto em aquisição de jogador. Tem saído jogadores para dar um contrapeso nesse sentido, mas o Flamengo precisa formar jogador, precisa voltar a formar jogador. Tem se falado de rejuvenescer elenco, mas como contratação de jogadores mais jovens, até do futebol brasileiro. Sim. Mas eu não estou vendo uma perspectiva assim, de grandes talentos chegando, entrando no time principal, tendo visibilidade e boas vendas, e rendendo para o Flamengo conseguir manter essa roda girando. Só que é um clube que está muito saudável financeiramente, tem várias outras receitas, né? O Maracanã foi muito bem administrado esse ano, ingresso caro, mas jogos com bilheteria lá em cima. Premiação das competições, do próprio Mundial, que deu um up também. Então acho que o Flamengo tem sabido de onde tirar. E me parece que existe uma preocupação ali de fazer um trabalho, de refazer um projeto de base. Mas que nesse momento não tem uma perspectiva de
de revelar um grande talento para uma grande venda, como, por exemplo, o Palmeiras tem feito e tem se baseado nisso para estar sempre disputando os títulos também. Boa. Bernardo? Eu também fico com 9 do Diogo também. Acho que a temporada do Flamengo foi ótima, né? Foi excelente. 4 títulos, enfim. Supercopa, Carioca, Brasileiro, Libertadores. Bateu na trave ali ou bateu no Safanov ali na final do Copa Intercontinental, enfim. Algumas coisas no meio do caminho ali, um brasileiro ali, 38 rodadas, não tem como você voar 38 rodadas. Você vai patinar em algum momento. Teve esse momento ali, com derrotas pro Bahia, derrota pro Fortaleza, enfim. O Palmeiras patinou também, o Flamengo foi lá e tomou a ponta e não perdeu mais. A fase de grupo da Libertadores foi uma fase complicada ali, né? Assim, aquele jogo contra o Tátira no Maracanã, uma vitória de 1-0, com o Rossi salvando ali no último minuto, que poderia decretar a eliminação, enfim. Então, assim, não foi um primeiro semestre, não foi um primeiro semestre bem ok do Flamengo ali. Mas aí, enfim, pela temporada toda, pelos títulos, pelas conquistas, nota 9. Perfeito, meus amigos, perfeito. Diogo, tem alguma mais de última hora aí que você queira acrescentar? Eu acho que é isso. Eu acho que a perspectiva para 2026 é realmente animadora, porque o clube aí tá para aprovar um orçamento realmente na casa de quase bilhão de investimentos. Mas eu acho que, diante de uma gestão que já vem ali também, não estando tão à frente, mas já participava, né? Essa diretoria já tem vários elementos ali que já vinham da gestão Landim, né? Então, quando o BAP assume, eles fazem algumas mudanças, mas o que ficava da outra gestão, quando esses caras ainda estavam ali, era essa dificuldade de relacionamento. De tratamento com os profissionais de futebol. Até publiquei recentemente que o Flamengo, por exemplo, não dará continuidade ao contrato do coordenador científico, que é um cara que não aparece muito, mas se você for olhar o Arrascaeta, o que jogou esse ano, em termos de minutos, o que ele rendeu, a disponibilidade de atletas sem lesão em vários momentos importantes, passa por esse trabalho científico. E eu lembro que em 2019, quando o Flamengo ganhou tudo, o vice de futebol, o Marcos Braz, chegava a ironizar a necessidade de um psicólogo que eles demitiram na época. Né? Então, assim, o mundo, e o futebol não estava fora disso, evolui, a ciência, né, as questões importantes ali humanas, de saúde mental, pensar no atleta de uma forma sistêmica, não achar que vai botar um ali, contratar, tem dinheiro, contratar, vai funcionar porque é matemático. Não é assim. Sim. Então, valorizar os bons profissionais. Acho que temos de valorizar os bons profissionais e ter as boas relações que nesses ambientes também proporcionam resultados, vitórias. Porque é isso, né? É muito fácil chegar no topo, e aí parafraseando o Jorge Jesus, né? Difícil é se manter. E o Flamengo, normalmente, nessas horas, a gente conhece assim, o clube aos fundos, ele acaba se boicotando. E é normalmente nesses momentos que bate uma sensação ali de que tá tudo indo bem, e o clube, por uma vaidade de um ou de outro, entendeu? Então que todo mundo realmente pense no clube para manter essa hegemonia para os próximos anos, que tem tudo para dar continuidade, com certeza. Boa, Diogo. Obrigado aí pela presença, meu amigo. Ano que vem, esse ano teve muito aqui com a gente no Toque Passa. Ano que vem esperamos que continue conosco, sempre muito bem informado, não só sobre o Flamengo, mas todos os 4 clubes aqui do Rio e os demais do Brasil também. Tamo junto, tá, meu irmão? É isso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês aqui também, que eu tenho acompanhado. Sempre que quiserem, a gente está à disposição. Meus amigos, esse foi mais um Toque Passa, talvez o último, ou não, se vocês quiserem acompanhar ali os episódios de Fluminense, Vasco e Botafogo, que também já estão disponíveis aí para vocês. E é isso. Ano que vem tem mais. A gente espera vocês conosco. Valeu.